A economia criativa desempenha um papel bastante relevante. Só em 2022, as estatísticas mundiais indicam que cerca de 2,3 trilhões de dólares foram movimentados através da economia criativa. E isso gerou mais de 30 milhões de empregos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, da economia criativa digital. O que é isso? Qual a importância, sobretudo, em Moçambique e na região? E para falar desse tema bastante importante, eu quero convidar para o nosso internauta para nos assistir e ganhar alguns insights sobre como construir e monetizar os seus conhecimentos. Para falar desse tema também estou acompanhado no meu estúdio pelo Dr. Erquídio Mugambi. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite. Cordiais saudações a todos os internautas e especialmente a si, o caro engenheiro. Nós estamos aqui para falar de um tema bastante pertinente e que é um tema que, se as pessoas perceberem o quão esta economia digital está a movimentar trilhões de dólares, vão participar de uma forma ativa para se beneficiarem dessa economia. E para também aprender, saber construir a sua e monetizar os seus conhecimentos, o seu capital intelectual. É disso que nós vamos falar. Doutor, o que é isso de economia criativa digital? De uma forma muito simples, quando nós olhamos para a economia, olhamos para geração de renda ou gestão, ou é um recurso, não é? Mas digital, que se comporta em plataformas. Então, a economia digital é um conjunto de processos digitais que geram receita. O objetivo principal da economia digital é geração de receita e abertura de novos mercados e oportunidades de emprego. Então, a economia digital fala da combinação de processos criados dentro de uma plataforma com o objetivo final de gerar receitas. E quando acrescentamos a palavra criativa? Criativa é a parte em que as pessoas devem identificar necessidades pontuais que tenham e transformar essas necessidades ou transformar essas necessidades em oportunidades e colocar em plataformas digitais para gerarem rendimento. É preciso muita criatividade para que você tenha um impacto e tenha um posicionamento estratégico a nível das redes sociais, porque o nível de criação de conteúdos é muito vasto. Então, para que você possa se destacar e ser uma pessoa relevante ao ponto de começar a monetizar, começar a criar este impacto, é preciso com que a criatividade seja um dos elementos fundamentais para atrair uma audiência certa e específica para poder criar um impacto. Muito certo, doutor. E como é que a pessoa pode começar a criar conteúdos de grande impacto, como o doutor acabou de referenciar? A primeira coisa, ou o primeiro aspecto-chave para a área da criação de conteúdo, nunca deve criar um conteúdo que esteja longe daquilo que é a sua identidade. Porque quando o seu conteúdo está conectado à sua identidade, é fácil você criar esse conteúdo. Irá criar de uma forma natural, porque é uma coisa que você faz com muita leveza e muita naturalidade. Por exemplo, há pessoas que criam conteúdos olhando para a área da música, ele já canta. Então é fácil criar uma plataforma digital e começar a dar aulas, por exemplo, de canto, ou começar a interpretar algumas músicas. É uma área já de inclinação natural. É muito importante identificar as tuas áreas de inclinação natural e que te facilitem para que possas criar conteúdos naturais. Porque, acima de tudo, o que conecta o interlocutor, o que conecta o internauta ou a pessoa que está do outro lado da tela, não é a naturalidade do conteúdo. E a naturalidade do conteúdo deve encontrar a sua identidade e encontrar um propósito, para que as pessoas possam se conectar. Porque o que é que faz com que as pessoas não se conectem com o conteúdo de algumas pessoas? É porque não são conteúdos naturais. Então as pessoas depois reagem de uma forma contrária, porque entendem que aquele conteúdo não é natural e isso não impacta e não conecta as pessoas. Então, de outras maneiras, estamos a dizer que é preciso buscarmos aquilo que é o nosso hobby
O hobby também pode entrar como... O hobby também pode entrar, e há muitas pessoas que descobriram que são grandes produtores de conteúdos a partir de um hobby. Às vezes a pessoa pensava que era só uma brincadeira, ele só queria cantar, ou só queria tocar um piano, ou só queria estar a ensinar acerca de marketing ou vendas, ou qualquer que seja a área, mas acabou sendo uma área de descoberta que ele nem sabia que tinha um talento e uma inclinação para aquela área. E depois esses vídeos começaram a viralizar e essa pessoa começou a ser popular, mas a pensar que ele estava a brincar. Às vezes alguns começaram a gravar algumas aulas numa sala de aulas, outros estavam num pátio de uma faculdade, outros estavam em casa e de repente lhe veio em mente, deixe-me cantar, deixe-me falar, deixe-me, vamos lá, deixe-me tocar um piano, deixe-me tocar uma guitarra, deixe-me pintar um quadro. E aí mesmo ele descobriu que tinha uma inclinação natural para aquilo. E qual a sua apreciação sobre esse tipo de conteúdo no contexto africano? Sabemos que a África hoje em dia, incluindo Moçambique, é um país com muitos desafios relacionados com o próprio acesso à internet. Um instrumento de difusão desses conteúdos é a internet. Exatamente. Então, qual a sua apreciação em relação ao contexto africano? Será que a economia digital trouxe uma forma de ser, de estar e de gerar dinheiro ao africano? Uma das coisas que, enquanto eu fazia o estudo, entendi que em 2024 éramos 34%, eram 34 milhões de habitantes em Moçambique. Sim. E desses milhões de habitantes que eu referi-me, 8,6 milhões eles são usuários ativos de internet. E eles usam redes sociais como Facebook, como WhatsApp e também como YouTube e TikTok. O que significa que em termos de consumo de internet, nós somos consumistas de internet. Nós somos consumidores ativos de internet. E isso já é uma nota positiva. Porque há anos atrás nós não tínhamos acesso nem sequer à internet, mas agora já temos acesso à internet. Os jovens dos 15 aos 35 anos agora usam um telefone que tem um sistema que lhe permite ou lhe proporciona ter um Facebook e ter um WhatsApp. Agora, a questão é como é que as pessoas se beneficiam disso? Porque o que acontece? Em países mais atentos a essa oportunidade de mercado, eles usam as plataformas digitais como lugar de geração de rendimento, como lugar de geração de emprego, como lugar de transformação de talento, de habilidades em negócio. Enquanto que o nosso maior desafio ainda é de sermos consumidores passivos de internet. Não somos ativos, isto é, não usamos a internet para gerar receita, usamos a internet como quem diz, como gastadores. Por quê? Porque eles criam mais conteúdo e nos vendem o conteúdo para nós. Então, o maior desafio da África, em particular em Moçambique, é nós assumirmos as plataformas digitais como um meio de transmissão também de valores, transmissão de conhecimento, transmissão de diferentes tipos de produtos e serviços e nos encaixarmos nesse grande mercado e participar de uma forma ativa para partir este bolo para nós. Porque nós não nos beneficiamos diretamente em termos de participação, não temos rendimento, porque nós não estamos na internet para produzir conteúdos, estamos na internet para consumir conteúdos. Então, o que nós temos que fazer é mudar o nosso mindset, mudar a nossa mentalidade, em vez de sermos consumidores de conteúdos, começarmos a ser produtores de conteúdos, porque nós também temos muito conteúdo para produzir. Não, mas aí não está, para além da questão do mindset, que acaba de referenciar agora, não tá, também tem a questão da educação? Exatamente. A educação é a melhor plataforma de massificação de qualquer que seja o assunto. Sim. Mas hoje em dia, a educação ela não precisa ser tradicional ou aquela convencional em que nós crescemos. Me refiro à educação da nossa sociedade. A sociedade precisa ser educada no sentido, precisa ser inspirada, saber que o seu telefone é uma ferramenta de geração de riqueza. Exatamente. Essa educação é muito importante, a educação digital. Sim. Eu acredito que nós temos que entrar em uma escala nacional de fazer uma campanha acerca da educação digital. Sim. O uso da internet como instrumento ou ferramenta de geração de receita. É uma campanha que talvez até desafiaríamos até o governo, as instituições privadas também, a criar iniciativas para que possa se olhar ferramentas digitais como meios de geração de receita.
receita. E essa educação tem que partir desde a infância até a fase adulta, porque quem mais usa a internet é a idade compreendida dos 15 anos aos 35 anos. E essa faixa etária é a faixa etária que está na fase produtiva, está na fase de rendimento, está na fase de multiplicação e geração de receita e riqueza. Então são as pessoas mais indicadas, é o público-alvo ideal para ser instrumentalizada ou educada a saber usar esses instrumentos digitais, de modo a usarem a internet para a geração de receita. Eu alinho assim quando diz que a educação é a base. Geralmente, nos países que está-se a aproveitar a economia digital, eles educaram as pessoas que as plataformas digitais não são lugar para estar simplesmente para passar tempo, mas são lugares para estar para trabalhar. Há pessoas hoje em dia que já não têm uma estrutura física. Eles transportaram todos os seus negócios para a infraestrutura digital. Então, esse é o nosso desafio, a transição do tradicional para o digital, olhando especificamente para a faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade. Muito bem, doutor. Um aspecto também ligado a isso, que está a introdução de alguns elementos ou algumas matérias ligadas à educação digital nas escolas a partir do nível básico ou primário mesmo. Será que isso iria ajudar? Perfeitamente, isso iria ajudar, porque a combinação do tempo em que a pessoa aprenda a usar, porque a questão não é não usarem, é usarem bem. Então as matérias seriam mais ligadas a noções básicas, por exemplo, de internet. Eu acredito que já na terceira, quarta, quinta, sétima classe pode-se ensinar noções básicas de internet, porque também aí mesmo nas plataformas digitais é onde o maior índice de algumas até doenças que agora estão a revelar-se, a se descobrir, que são doenças, doenças ligadas a emoções, que é a solidão, a depressão, também é gerada por causa do excesso do consumo de conteúdo. Então poderia-se desde cedo já começar-se a educar as crianças como usar os conteúdos digitais, como consumir a internet, de uma forma que essa mesma internet não te faça mal. Então podemos sim desafiar as instituições de direito e criarmos iniciativas empreendedoras, levar essa campanha e massificar essa informação. Ok, muito certo. Penso que o nosso internauta está aí, está muito atento, está a acompanhar, que afinal de contas a internet não é só para irmos buscar, brincar. A internet é uma ferramenta para nós podermos gerar recursos e também aumentarmos a nossa capacidade intelectual e criativa. Exatamente. E o outro aspecto também que eu queria, hoje em dia temos estado a acompanhar muitas iniciativas femininas. Qual é o impacto da economia criativa no empoderamento da mulher? As mulheres, num setor da economia, elas participam ativamente na receita do Estado, seja também na receita da economia a nível nacional. Sim. As mulheres têm muita força. Sim. E elas são muito criativas. Sim. Assumo eu que as mulheres, se forem capacitadas no uso estratégico das plataformas digitais, podem gerar até mais receita. Sim. E podem gerar mais emprego do que os sistemas de emprego tradicional. O que elas precisam é serem posicionadas. Em termos de força, elas são muito fortes. Tem muitas mulheres agora até assumindo posições de liderança a nível da internet, as ditas influencers. Sim. Mas aqui tem uma nota importante. Há um aspecto muito importante a considerar quando se fala de influencers. Sim. Há pessoas que são simplesmente influencers, mas não exercem influência. Nós queremos com que as mulheres influencers comecem a adotar uma mentalidade de influência. Porque a influência é liderar pessoas para um pensamento de mudança. Sim, mas influencer é simplesmente motivar, inspirar as pessoas até a terem tendências e atitudes mais consumistas ainda. Então aqui o aspecto que nós temos que olhar é que tipo de conteúdos essas mulheres que estão na internet estão a gerar. Porque também há uma má interpretação de alguns conteúdos que algumas mulheres estão a massificar. Elas falam geralmente de relacionamentos, uma das áreas que mais cresce na internet do lado das mulheres. Venda de diversos produtos, venda de várias marcas. O maior desafio é levar essas mulheres que estão na internet a massificarem conteúdos, a pensarem localmente,
a serem representantes de marcas locais. É isso que nós temos notado, que ainda é pouco na nossa sociedade. Há sim muita publicidade, muita propaganda, muito conteúdo gerado pelas mulheres nas plataformas digitais, mas elas não são muito direcionadas para um resultado do crescimento de outras mulheres a nível nacional, porque os conteúdos que eles geram são globalizados, são conteúdos emprestados dos outros países. Então há um desafio aqui em fazer com que as mesmas mulheres possam produzir o conteúdo de uma forma local, porque há muitas mulheres, até nas províncias, que precisam de serem divulgadas, precisam que alguém esteja lá como mulher também, que tenha plataforma, tenha número bom de seguidores, tenha impacto e influência, empoderar aquelas mulheres das comunidades, aquelas mulheres das localidades. Então, o conteúdo, ela tem que ser direcionada para isso. Doutor, tocou num ponto bastante importante, a questão de localização de conteúdo. Eu tenho visto que nas províncias temos grandes potencialidades, temos mulheres, até jovens, com enormes potencialidades na área de música, na área de teatro e outras áreas interessantes, mas esses talentos não são colocados ao consumo do público. Exatamente. É então, a questão do conteúdo local. Enquanto não houver a valorização do conteúdo local, nós não vamos ter o rendimento que esse conteúdo local pode nos dar. Todo o conteúdo que nós assistimos de fora é porque nesses países valorizaram aquele conteúdo. Há um país que há um país que estava escondido, mas que agora, se for a prestar atenção, é a Coreia do Sul. Eles estão a fazer muitos filmes, muitos seriados e muitas novelas. E eles estão a usar a economia digital como a plataforma também de massificação da cultura. Se for a notar bem, nos conteúdos que são produzidos nesses países, ali já vende-se a parte turística do país deles, vende diferentes tipos de empresas que aparecem ali fazendo marketing indireto. Então, nós temos que mudar a abordagem que nós fazemos, o conteúdo. Porque às vezes quando se faz o conteúdo, vai-se buscar até histórias, até vídeos de fora, enquanto que nós localmente temos muitas pessoas que podemos colocar e inserir nos nossos conteúdos. Podemos fazer conteúdos que falam de histórias de pessoas que estão a correr atrás de oportunidades, podemos fazer reportagens, podemos fazer vários tipos de podcasts puxando essas pessoas que precisam dessa visibilidade. Eu acho que a visibilidade aqui é mais direcionada para pessoas que não têm muito interesse. Interesse é esse. Quando me refiro de interesse, pessoas que não precisam. Nós estamos numa palestra, por exemplo, ou num vídeo online e vamos fazer a referência do Mark Zuckerberg. Por que nós não fazemos a referência, por exemplo, de uma figura pública nossa, de uma pessoa como Salim Abdullah, de uma pessoa como, vamos lá, Afonso Costa, que acaba de realizar um grande evento agora, o Poder de Networking, onde conectou vários empresários. Então, o que falta é a questão de nós nos valorizarmos aquilo que é nosso. Há falta de valorização. O nosso conteúdo não é original. E os conteúdos que não são originais, as plataformas identificam como conteúdos fracos. E muitos ainda não sabiam disso. Os conteúdos fortes que geram muito impacto são conteúdos que valorizam as histórias locais, valorizam aspectos ligados àquele país. Porque as plataformas digitais foram criadas para que cada um, através delas, se expressasse. Porque é um lugar de expressão de culturas, de etnias e diferentes ideologias e filosofias de vida. Então, nós temos que olhar para os conteúdos digitais ou plataformas como um meio para podermos comunicar a nossa cultura, o nosso turismo, as nossas iniciativas empreendedoras, que são muitas e que precisam dela. A importância da economia digital e criativa na promoção do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo das mulheres. Mas esse tema vamos discutir mais quando voltarmos para o intervalo. Eu peço ao doutor para manter o seu fio de pensamento. Voltamos já. E para ti, caro internauta, espero que esteja a gostar. Não saia daí. Voltamos já.
Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extramãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano, nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extramind. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extramind? XM é o canal criado a pensar em você para valorizar seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Estamos de volta para você, caro internauta que acaba de nos sintonizar. Estávamos a falar sobre a economia criativa digital. A importância deste mercado no desenvolvimento econômico do país, do continente e do mundo. E quando íamos para o intervalo, doutor, estávamos a falar sobre a importância da economia criativa na promoção do empreendedorismo, principalmente juvenil. Exatamente. Um dos desafios de toda pequena e média empresa é a visibilidade. E com a falta da visibilidade, por conseguinte, a falta de conhecimento de que eles tenham essa área de solução. As plataformas digitais, elas devem ser vistas como ferramentas de comunicação de soluções. Que através delas, nós vamos mostrar que temos essas soluções. Quando uma empresa entra na área digital, deve entrar com uma mentalidade muito clara. Porque também, o que acontece, sou engenheiro? As pessoas usam a internet, mas ainda não sabem como usar a internet. É isso. O marketing digital, por exemplo, que faz parte dessa vasta economia digital, o marketing digital é uma plataforma que pode-se usar uma ferramenta. O marketing digital, ela por si só não gera vendas. Marketing não gera vendas, mas marketing gera oportunidade para vendas. E eu tenho notado que as pequenas e médias empresas, os empreendedores que usam a internet, não sabem como se posicionar de uma forma estratégica na internet. Por quê? Esse é um ponto muito interessante. Os nossos caros internautas estão atentos e querem saber por quê. Primeiro, a forma como eles preparam o seu conteúdo, a forma como eles organizam o seu conteúdo e a forma como eles lançam o seu conteúdo. Às vezes, eles não conhecem o comportamento dos algoritmos. Cada algoritmo de uma plataforma digital tem suas características próprias e o seu conteúdo deve estar alinhado a essas características deste algoritmo. Há empresários e empreendedores que investem muito na internet, mas investem mal. E por conseguinte, acabam não tendo o retorno desejado e pensam que as plataformas digitais não funcionam. Mas é a forma como eles fazem
o uso destas plataformas. Às vezes não estudam como produzir conteúdos digitais. Às vezes não tem um plano de marketing específico para comunicar à sua audiência, para comunicar ao seu público-alvo, para comunicar ao seu segmento e nicho de mercado. Então há uma necessidade de eles começarem a entender que a internet não é só um sítio para estar, é um sítio para gerar conteúdo, e conteúdo de valor, conteúdo esse que quando agregar ao seu público-alvo vai se converter em vendas. Sim. Mas o que acontece? Muitas pessoas usam a internet, usam as plataformas digitais, a mencionar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o WhatsApp, mas não sabem como usar essas ferramentas como ferramentas de negócio. Como através do Facebook você pode converter a pessoa que te acessa em um potencial cliente. E há muitos clientes à espera, por exemplo, de serem convertidas dentro das plataformas digitais. Por quê? Porque toda pessoa que visita, seja o teu YouTube, o teu Facebook, o teu Instagram ou LinkedIn, é um potencial cliente. Sim. Desde o momento que você tenha uma estratégia, primeiro de retenção, primeiro de conversão desse cliente para poder gerar uma venda. Há muitas pessoas que são visitadas nas suas páginas, mas não sabem fazer o follow-up daquela visita. Outros nem sabem fazer o levantamento das estatísticas de quem são as pessoas que mais visitam as suas plataformas digitais. Sim. É por isso que, quando você chega numa empresa aqui em Moçambique e apresenta uma solução digital, eles até desprezam. Não, eu não preciso colocar a minha empresa na mídia, eu não preciso injetar 30 mil, 50 mil meticais, 100 mil meticais na internet. O que é isso? Eu vou usando a minha maneira antiga de fazer a minha publicidade e o meu negócio. Por quê? Porque ele usou e usou mal. Sim. E ele, por ter usado mal, pensa que aquilo não funciona. Sim. Mas são as mesmas ferramentas que, quando bem usadas, podem gerar muito impacto até financeiro para estas empresas. O segredo está em como eles usam as plataformas, não porque as plataformas não funcionam. Ok, muito obrigado. O outro aspecto também estamos a falar sobre a questão, a importância desta ferramenta na promoção do nível de empreendedorismo. Sobre o empreendedorismo juvenil e o empreendedorismo feminino. Exato. A internet, ela pode ser usada para criar visibilidade e massificar o empreendedorismo. Há muitos negócios que nós não conhecíamos ontem, sim, mas conhecemos hoje, graças à internet. Porque as pessoas entenderam que o negócio deve estar onde as pessoas estão. Sim. Não deve estar onde quero que esteja. Eu tenho que levar o meu negócio e estar onde as pessoas estão. E os estudos nos disseram que de 15 a 35 anos as pessoas estão na internet. Sim. E esse aqui é lá onde o empreendedorismo juvenil deve apostar. Sim. Todo empreendedor, seja pequeno, seja médio, seja micro, deve abraçar as plataformas digitais como um instrumento de apoio para promover as suas iniciativas. Porque é lá onde as pessoas estão. E devem criar estratégias de comunicação assertiva para o seu público-alvo, para poderem captar a audiência, sim, para poder captar essas pessoas, de modo com que eles possam monetizar através da publicidade nas plataformas digitais. Mas aqui há um TPC. O TPC é estudar quais são as ferramentas digitais estratégicas para o seu nicho de mercado. Sim, sim. Porque o que acontece? As pessoas não identificaram ainda o seu nicho de mercado, sim, e não sabem como é que as pessoas do seu nicho se comunicam. As pessoas, por exemplo, executivas, diretores, onde é que elas estão? Não estão no Facebook. Isso mesmo. Estão no LinkedIn. Quem está no Facebook são jovens. As massas estão no Facebook. As elites estão no LinkedIn. Quem está no Instagram? Então, é preciso saber alocar cada conteúdo que você quer vender ou quer promover para cada plataforma. O que acontece é que há mistura. Então, é preciso haver essa separação. Saber quem está no LinkedIn e como posso me comunicar com quem está no LinkedIn. Qual é que tem que ser o meu posicionamento estratégico para alcançar
aquela pessoa que está no LinkedIn? Como é que é o comportamento de quem está no Facebook? Como é que é o comportamento de quem está no Instagram? Como é que é o comportamento de quem está no TikTok? Como é que é o comportamento de quem está na YouTube? Isso é muito importante e não se pode falar com essas audiências da mesma forma. Desculpa, doutor, lhe cortar. Eu penso que o grande erro está aí. Às vezes produzimos conteúdo, o mesmo conteúdo a gente tende a uniformizar para audiências diferentes. Exatamente. Colocar no mesmo conteúdo não no YouTube, se pode no uniformizar Facebook. o conteúdo, não Sim. pode se patronizar, porque a audiência não é a mesma e as pessoas não reagem da mesma forma. As pessoas não se comportam da mesma forma nas plataformas digitais. É preciso saber como chegar àquelas pessoas de acordo com as características que eles têm. É aí onde você vai criar atenção, vai reter atenção e depois vai converter essas pessoas. Exatamente. É importante saber como comunicar. Tens que olhar para a natureza do teu conteúdo, olhar para o teu conteúdo, o que é que ela tem, e depois olhar qual é o público-alvo. Então tem que estudar a tua audiência, porque a questão-chave aqui é quem é o teu público-alvo, quem é a sua audiência, quem é o consumidor final do seu conteúdo. E uma nota muito importante, não foque-se muito no número de likes nas plataformas digitais, seja no Facebook, Instagram, ou LinkedIn ou TikTok. Não se concentre muito no número de likes. Sim. E também tem que saber, por exemplo, vamos lá falar do Instagram, só para dar alguns segredos aos empreendedores, como estamos a falar de Fica atento, caro internauta. O algoritmo do Instagram, como é que funciona? O algoritmo do Instagram tem 4 detalhes. Tem o feed, que é a página principal, tem o Stories, tem o Reels. São 3 principais. Tem o Feed, tem o Stories, tem o Reels. As pessoas não sabem que Feed não converte. O Feed só informa. O Reels, que é uma atividade, é um vídeo curto de uns 10, 15 segundos, converte mais do que o Feed. Sim. O Stories deve estar a mostrar o dia a dia daquele empreendedor, o dia a dia daquele projeto, o desenrolar. Por exemplo, nós estamos no estúdio, estamos a ensinar, estamos a partilhar conteúdos relacionados à economia digital. Sim. O making of vende mais do que o resultado final. É isso mesmo. Isso é bom engenheiro e a sua equipa. Sim. Então, como é que foi? Sim. O que é que se fez? Como é que se desenhou? Porque as pessoas aí conseguem ver o teu nível de know-how, o teu nível de organização e vão se encontrar consigo. E no feed só informa. Mas o maior problema dos empreendedores fica no feed. Ok. E não investem nos stores, não investem... Espero que a minha equipe esteja a acompanhar a equipe de gestão de redes sociais, de marketing digital, esteja a acompanhar. Esta é uma lição, é uma aula gratuita, entre aspas, que o doutor está... Sim. Então, Facebook é uma plataforma de vídeos. Sim. Mas vídeos em termos de transmissão online. Sim. É uma boa ferramenta para transmitir, porque lá tem massas. Sim. Facebook é uma ferramenta de massas, é uma plataforma de massas. Se quer alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, usa Facebook. Se quer alcançar pessoas específicas, diretores, executivos, pessoas que estão num nível, com um enquadramento na sociedade, em termos de organização, classe média alta, são as 3 classes que nós temos. Sim, sim. As classes médias altas, em termos de ocupação no seu dia a dia, estão no LinkedIn. E tem que saber quais são os dias. É isso. É muito importante. Quais são os dias e qual é a frequência de uso dessas pessoas das plataformas digitais. E cada ferramenta digital tem estatísticas. E as estatísticas podem te revelar quem é o público-alvo que mais consome o seu conteúdo. E a partir dessa estatística, você pode já começar a desenhar conteúdos direcionados. Tem que olhar o tempo em que as pessoas viram o teu vídeo, o tempo em que as pessoas estiveram retidos no seu vídeo, e você vai entender qual é o seu nicho e a quem você está a comunicar. A partir desses dados, você pode já começar a criar conteúdos direcionados para esse público-alvo. E aí, certamente, vai converter. E outra coisa que acontece com os que vendem através do Facebook e do Instagram é que eles não sabem associar o seu Facebook, Instagram, LinkedIn ao seu WhatsApp Business. O WhatsApp Business é a ferramenta de follow-up.
Ninguém compra pelo status. Status é como se fosse um jornal onde a pessoa vê as coisas. O que converte uma pessoa que entrou na tua plataforma em cliente é o processo do follow-up, da retirada dessa pessoa do Facebook, do Instagram, LinkedIn para um chat privado. E muitas empresas, mesmo agora que estou a falar, nos seus DM, ali onde entram os textos das saudações, os textos das perguntas do Instagram, tem muitas mensagens fechadas lá. E aquelas pessoas que entraram em contato com ele são potenciais clientes que ele não está a converter. Por quê? Porque não tem o filtro que leva aquelas pessoas, segmenta e os puxa para o WhatsApp. Se entra para o WhatsApp Business, até de algumas empresas, você vai encontrar que a recepção que está lá não vende nada daquela empresa. Esse é um outro problema. Então, o alinhamento das plataformas digitais é muito importante. Ela é que direciona a venda. E é importante organizar isso. O Facebook, por exemplo. As pessoas que mais usam Facebook, usam em que período? Olhando para o conteúdo que você está gerando. E quais são os dias? E quais são os dias? E qual é a frequência? Para poder saber como alinhar. É aí que o teu investimento ou o teu orçamento em marketing digital vai ser assertivo. É essa faga dos empreendedores jovens. Eles estão a usar o Facebook, estão a usar o Instagram, estão a usar o TikTok, o LinkedIn e o YouTube, mas estão a usar mal. Não é porque lá não tenham pessoas que podem serem convertidas em clientes e monetizarem através dos seus conteúdos. É a forma como eles estão a fazer. Por exemplo, há áreas ou empresas que os conteúdos que devem gerar não podem ser diretamente comerciais, mas devem ser conteúdos que direcionam a conversão de compra. Isto é, estamos a olhar para essa plataforma onde nós estamos hoje. Aqui é uma plataforma educacional. Sim. Então, está-se a gerar um conteúdo de educação. Mas a partir deste conteúdo de educação, há quem pode olhar e dizer, eu gostaria também de saber como chegar àquele nível de organização. Aí já é off, já conseguimos converter essa pessoa em venda. Então tem que saber como posicionar o seu serviço, o seu produto, a sua solução numa plataforma digital. Doutor Arquido acabou de mencionar de que uma empresa não pode olhar apenas na componente de número de likes. Exatamente. O que deve olhar concretamente? Primeiro, seguidores? Não, nem likes, nem seguidores. Sim. As plataformas digitais, os algoritmos, elas têm uma coisa. Existe aquilo que nós chamamos de crescimento orgânico, que é crescimento natural de uma rede social. Vamos pegar para um Instagram, por exemplo, ou o Facebook. Não te preocupes com quantas pessoas estão a fazer likes e estão a fazer visualizações. As estatísticas têm visualizações ocultas. E essas visualizações ocultas, ninguém sabe medir. Quando você olha para um Reels, por exemplo, no Instagram, você deve olhar que ali tem um número de pessoas que viram, mas você não tem como saber quem viu. Por exemplo, os likes. Like é uma das coisas que você tem que menos focar na sua página. O que conta para o algoritmo, é a frequência da produção de conteúdos. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube valorizam quem é frequente. E com a sua frequência você vai ter um crescimento natural. E o algoritmo do Instagram, Facebook ou dessas plataformas que eu mencionei vai começar a te classificar como uma pessoa frequente. E eles sozinhos, no teu crescimento orgânico natural, vão começar a mencionar o seu conteúdo, as suas plataformas, até para pessoas que você não sabe. Eles vão começar a se associar na promoção da sua plataforma. O teu trabalho não é controlar quem está a ver, o seu trabalho, ou melhor, não é necessariamente controlar quem está a ver, é continuar a produzir num nível, numa frequência e continuar a elevar o teu nível de conteúdo. Sem te aperceberes, tarde ou cedo, a plataforma vai estar num lugar de destaque, porque os algoritmos vão considerar a frequência da produção de conteúdo. Essa é uma dica relevante, porque nós outros que somos leigos na matéria, nos focamos na questão do número de seguidores, número de likes, comentários. Então, para dizer que esses indicadores
são muito baixos para baixos, medir o crescimento de uma plataforma. Por quê? Quando você tem frequência, depois de ter um crescimento orgânico ou natural, depois pode fazer tráfego pago. E tráfego pago, de uma forma absoluta, todo mundo vai te ver. E aí, já todos aqueles que você queria lutar para serem teus seguidores, automaticamente eles terão vários conteúdos dentro da plataforma, porque em um ano, em 6 meses, em 3 meses, você foi frequente na produção de conteúdo. Então, depois de 6 meses a produzir conteúdo de valor, a gerar impacto nas redes sociais, em termos de produção mesmo, depois faz tráfego pago, que é patrocinar as tuas plataformas digitais. E todo mundo irá te ver. E quando estiver a patrocinar, segmenta também o seu tráfego pago. Deve saber a quem você está a promover as tuas plataformas. E automaticamente vai gerar a conversão de seguidores, vai ter mais frequência de pessoas a visitarem a sua página. Então, o mais importante para quem está a começar não é o número de likes ou seguidores, é a frequência de produção de conteúdo. Depois vão fazer um tráfego pago para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, e certamente dessas 50 mil a conversão será de 5% a 10%. Obrigado, doutor. Em termos de últimas considerações, o que dizermos aos nossos internautas como produzir conteúdos e monetizar de forma consistente e sustentável? A primeira coisa é identifique as áreas do seu propósito. Isto é muito importante. Todo conteúdo deve estar relacionado com o seu propósito. Isto é muito importante. E quando identificar o seu propósito, conecta o seu conteúdo à sua missão de vida. Conecta o seu conteúdo à sua missão de vida. Se é uma pessoa singular. Se é uma empresa, conecta o seu conteúdo à missão da empresa. Todo conteúdo tem que estar a comunicar a missão da empresa. Em terceiro lugar, forme-se. Identifique especialistas, procure pessoas que entendam da matéria para te formar. E tenha um plano de marketing estruturado. Não comunique só por comunicar. Comunique-se de uma forma estratégica. Porque isso é que conta nas redes sociais, isso é que conta nas plataformas digitais. É importante saber como organizar o seu conteúdo. Porque conteúdo que monetiza não é necessariamente o conteúdo que é muito visto, mas o conteúdo que gera valor e agrega valor para as pessoas e conecta as pessoas a uma área de necessidade. Porque as pessoas têm várias necessidades, têm várias dores. Então, o teu conteúdo tem que responder uma área específica da necessidade daquela pessoa. É aí onde ela vai se conectar e não vai sair mais dos teus conteúdos. A partir daí, você vai monetizar. E também criar a sua identidade própria, apostando em conteúdos locais. É muito importante apostar no conteúdo local. Nós temos muita coisa aqui para promover a nível local e é importante desenhar os teus conteúdos, primeiro olhando para o seu público-alvo, muito importante, mas criar de uma forma local. E isso é que vai te trazer aquilo que nós chamamos a diferenciação no mercado. Exatamente. Muito obrigado, doutor, por esta grande aula de criação de conteúdo e monetização. E para si, caro internauta, também agradecemos pela sua audiência, pela sua disponibilidade em poder beber um pouco mais sobre ele. Para nós é tudo, como dissemos, tudo é possível, aprenda e enriqueça. Para a semana, há mais, fique atento aos nossos programas e à restante programação da Extra Mind. Até a próxima. Obrigado, doutor.